Bom dia a todos, aqui o Roger Batê. Hoje é dia 23 de abril de 2018 e vou comentar os trades que eu vou realizar no mini dólar e no mini índice. O mercado abriu com forte gap de alta no dólar e com um gap de baixa no mini índice e então, abriu, tentou repicar e caiu. O problema é que ele está aqui no suporte. O mini índice está no suporte e o dólar está numa resistência, então é difícil saber o que vai acontecer. Por enquanto, a tendência do dólar seria corrigir, ou seja, via fechar o dólar. Enquanto que o mini índice aparentemente está indefinido, por enquanto. Está indefinido, está repicando, o dólar está caindo. Eu vou esperar o dólar repicar até o VWAP para vender. Eu acredito que ele vai vir aqui até esse topo aqui, pelo menos. Talvez fechar o gap. Agora nós temos um forte suporte aqui a 27. 800 contratos. Nós temos também 27,50, 28 no dólar inteiro. Nós temos bastante vendas no dólar inteiro. A 32 temos venda. Enquanto que aqui temos venda nos 31,50. Então eu acredito que ele possa repicar até o VWAP. A gente vê que o saldo de agressão, a quantidade acumulada de agressão está vendedora no mini e no dólar inteiro. Enquanto que no mini índice é vendedor também nos dois lados. Então é complicado saber o que vai dar por enquanto. Mas eu acredito que ele possa. Ele fez duas sombras aqui. Então eu acho que ele vai fazer uma terceira sombra vindo até o VWAP, a 431 mais ou menos. E aí seria uma venda. Apesar que a gente tem uma barreira aqui, um suporte a 27. A gente vê essa acumulação de ordem de compra a 27. Engoliram todos os 27. 26,50 está indo para baixo o dólar. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, vender aqui eu acho temerário, porque estamos em alta. Forte gap de alta, que pode ser um gap de exaustão, mas por enquanto a gente não sabe, e não tem tanta agressão nem tanto volume. O volume não é é bom, mas não é dos mais altos também. Então tem que tomar cuidado. É disso que eu estava falando. Vamos ver que o repique é forte agora. Me parece que vai ser uma venda aqui no. Eu vou vender no mini índice. Vendi a 86.100. Pode ser arriscado. Mas me parece que ele vai rumo aos 86. Vendi 12 contratos. Vamos ver o que ele vai nos dar. Que eu vou fechar nos 80, tudo no 86, os 12. Vou colocar 95, 995. Olha o dólar repicando. O mini vai ter dificuldade já perder os 86. É uma aposta que estou fazendo porque aqui eu tenho um candle de venda dentro de uma tendência de venda, então estou apostando na queda mesmo, mas pode não dar certo. O meu stop está longe, está aqui, mas se passar dos 216, 220 eu vou estopar.
Aí o dólar está querendo subir, né? Aparentemente ele marcou um fundo aqui a 26, 26,50, o que é uma boa coisa, porque ele pode voltar a corrigir, né? Mas acho que ele não vai perder esse fundo tão cedo. E com isso é possível que o dólar, que o mini índice perca os 86 mil. Então, nós estamos com um acúmulo de venda, né, de agressão vendedora no mini índice e compradora, por enquanto pouco compradora, mas pouco compradora no dólar. E o dólar inteiro está querendo corrigir, ou seja, virar comprador. O índice inteiro está vendedor. Então eu acredito realmente que nós vamos perder os 86 mil no mini, mas acho que não vai ser tão fácil assim, não vai ser direto. Então o mini índice está querendo ir para baixo, né, mas está difícil perder chegar nos 86 mil. Né? Foi até 86,60, deu mais confirmou uma venda ainda, mais uma vez. Vamos ver se ele vai até os 86 mil. Me parece que deveria. O dólar custa repicar. Se o dólar não repicar, é possível que o mini não consiga cair. Está indo 0,40. Estou querendo 105 pontos. Né? Vamos ver se ele vai me dar esses. Só tem comprador aqui nos 970. A minha recompra está a 86 mil e 85.995. 40. Vamos ver se ele vai mergulhar abaixo desse suporte do PPE, 35, 30, 25. Se segurou no suporte do... Está querendo perder. Vamos ver. 15. Tem poucos compradores, né, relativamente às 86 mil. Bom, apesar que tem, agora tem bastante. 500, 600, o que não é tão... Vamos ver se ele vai ter os 86 mil. Eu acho que ele vai perder os 86 para repicar, mas... A gente precisa de um movimento mais firme no dólar. Né? Agora ele me confirmou a venda, mais uma vez. 30. Não consegue perder o suporte do PPE. 20. 30. Vamos ter que ser paciente. Será que ele vai repicar antes de cair? Vinte, 15. Pronto. Fechei. Primeiro trade do dia positivo. Uma boa... Foi um bom trade. Vamos esperar uma oportunidade. Então, como era de se esperar, o mini índice bateu nos 86 mil, foi um pouco abaixo e está repicando. Ele provavelmente vai repicar até o VWAP. Esse VWAP semanal e o VWAP diário é o mesmo, porque hoje é o primeiro dia da semana. Então, já vê que ele está caindo. Mas eu acredito que ele vai repicar aqui até os 86.100. E o mini, e o dólar, está numa congestãozinha, ele tá, como o gap de alta foi muito forte, né?
foi um gap de 14 pontos, então ele vai lateralizar. Ele está numa lateralização de 8 pontos e meio. 9 pontos, vamos dizer. Então fica mais complicado trabalhar. Ele dá ordem, lá aqui ele deu compra, aqui ele deu venda, compra, inversão, venda novamente. Você já está de lado, né? Vou ter que ver exatamente como se faz essa consolidação. Agora os dois são vendedores, a quantidade acumulada de agressão é vendedora no dólar inteiro e no mini dólar. E continua sendo vendedora no índice, mini índice e no índice inteiro também. Então, está todo mundo querendo vender. Aí fica mais complicado operar. A gente vê que o volume do mini índice é baixíssimo, né? Baixíssimo, muito baixo. Então, até às 10 horas, acho que vai ser difícil fazer mais uma operação. No dólar, o volume está melhor, um pouquinho melhor, mas não é lá essas coisas. A gente vê que a tendência é de diminuir. E aqui, no volume por bar, a gente vê que está baixo, está bem baixo. Então, complica um pouco o jogo, né, para operar. Pronto, o dólar, o mini índice perdeu os 86 mil para valer agora. 86 e perdeu esse fundo. O próximo fundo está a 85.700. Aqui. Eu vou mostrar para vocês. No gráfico de 120 minutos, a gente tem esse fundo aqui. Desculpa, é o 7000T, mas no outro de 120 minutos é a mesma coisa, né? Obviamente. Aqui a gente tem esse fundo agora a 700. Então eu acredito que ele vai repicar e aí será uma oportunidade de venda. A gente vê topo duplo nos 86.700, mais ou menos. Então agora eu acho que ele vai rumo aos 83 mil. Não hoje, hein? Bom, pelo menos não estou esperando hoje. Mas hoje deve cair. Deve cair e com isso o dólar subir. Vamos ver o nosso dólar. O dólar está de lado, né? Não sai do lugar. Dos 31 ele fica oscilando em torno do VWAP. Eu acho que a gente tem mais oportunidade no mini índice hoje do que no dólar. Mas para vender no mini índice, eu preciso de um repique aqui. Né? Um repique, por exemplo, até agora 86.050, 86.080, para ele voltar a cair. Já vê aqui no dólar, tinha 700, opa, compraram tudo, nossa, compraram tudo de uma vez. Tinha 700 contratos a 35 na venda. Engoliram tudo de uma vez. Né? Então, agora a alta está mais do que confirmada no dólar. Né? Eu não comprei. Aqui era para comprar e não cochilei. Foi um cochilo infeliz. Porque já subiu 3 pontos. Eu já teria fechado o meu primeiro objetivo. E agora está subindo forte sem mim. Uma pena. A compra estava aqui. Eu não comprei porque tinha realmente essa barreira nos 35 no dólar inteiro. 780 contratos. Engoliram tudo de uma vez. Veio esse pulo que eles deram aqui. Fiquei para trás. Então agora eu vou esperar um recuo, se acontecer, não sei. Vamos ver. Mas se ele voltar aqui nos 32, eu acredito que para comprar o 34 mesmo. É muito provável que ele não caia abaixo dos 34,50. Eu estou de olho para ver se ele vai perder os 36, que é esse suporte do ponto do pivô. Né?
Se ele perder, ele pode vir até os 35, aí sai uma compra, hein? O topo anterior, suporte do ponto do pivô, muitos compradores. Acho que ele vem até os 35. Se acontecer, eu vou comprar. E o mini deveria picar até os 86 mil. Ele não vai perder os 86 mil assim, numa boa. Tranquilo. Não no mercado tão fraco quanto esse. Se fosse um mercado muito forte, com muito volume, aí eu não digo, mas no mercado mais fraco assim, eu imagino que ele vai repicar até os 86, um pouquinho acima, talvez 86,50, para voltar a cair. E nesse movimento, o dólar pode vir até os 3,435, aí eu compro. Posso até vender o mini índice nos 86 mil e comprar o dólar no 35. Os dois estão fazendo o que eu estava pensando, ele corrigir até os 35 e o mini subir até os 86 mil. Vamos ver o que ele vai dar nos 35, 35. Vou colocar uma compra aqui. Porque no 33 temos um acúmulo de compra. Sei lá. Meu medo é ele vir aqui nos 35 e repicar rápido, né? Aí ficar de fora, hein? Mais uma vez. Aqui seria chato. 35,50. Tá vendo? É isso mesmo. Quando ele cai, imediatamente tem gente comprando. Na lata. Na lata. Se eu comprar 37, eu arrisco 2 pontos. É o que eu vou fazer. Coloquei uma compra a 36. Vamos ver se eles vão pegar. Não vão pegar. O mini tem que dar uma esticada em direção aos 86 mil. Agora talvez eles vão pegar. 37. Pronto. Comprei a 37. Agora eu tenho aqui a 35 um acúmulo de compra aqui, hein? Mais de 1000 contratos. Então é uma proteção. Eu tenho um outro aqui a 33, ou seja, é pouco provável que ele venha atingir o meu stop. Vamos ver o que vai acontecer. Já vi que ele está repicando fácil, né? Agora temos essa resistência aqui a 89, a 88,50 a 89, 38,50 a 39. E aqui muitos vendedores a 40. Só que a gente não tem isso no dólar inteiro. Então é possível que ele possa subir reto aqui. Ele vai fazer a mesma coisa que aqui, hein? Uma correção lateral com fundo a 35. Então eu acredito que mesmo ele vai pegar vai subir e me pegar esses dois objetivos. O mini índice não consegue repicar, ele já está caindo. Então, o que vai levar o meu dólar para cima. Então, chegando no meu preço aí, no primeiro objetivo, 40. Lembrando, pegando esse objetivo, eu já estou protegido, ou seja, não vou mais perder dinheiro. Eu tenho que pegar. Pronto, pegaram. Então agora não vou perder mais dinheiro no dólar. E acontece que fica chato esse dólar, mas eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver se ele vai até os 42, que saiu o segundo objetivo, sendo que eu tenho uma resistência nos 44. Nos 44,50. Então eu vou trazer vou deixar a 52, vamos ver o que vai acontecer. Ele não consegue passar essa resistência dos 39, 38,50.
pode vir a me estopar. Se o mini não resolver perder logo os 850, eles podem vir a me estopar nos 37 aqui no dólar. Ele vai recuar antes de aí me estopar. Acho que você será estopado no 37 no 0 a 0, mas com 3 pontos, com 4 contratos. Né? Ou seja, isso não ganho, de toda maneira. O problema é que se recuar aqui, por exemplo, até aqui, ele resolver recuar mesmo até o VWAP, eu vou acabar perdendo dinheiro quando estou no lucro. Então não vou mexer no meu stop. Pronto. Fiquei no lucro, mas um lucro pequeno. Agora vou esperar uma nova entrada. Aqui a 36,50, acho que é difícil de perder isso. Será que ele vai vir até os 35 agora? Nada impediria, né? Uma decisão difícil de se tomar. Hoje eu compro novamente no 37. Pronto, comprei novamente nos 37. O problema é que agora vou ter que me ausentar uns 10, 15 minutos. Essa posição agora fica chata, porque se ele não subir logo, eu vou ter que encerrar a 37 mesmo. Bom, gente, eu trouxe todos os meus objetivos mais perto a 38, 38 e 50, porque eu preciso encerrar esse trade, infelizmente. Vamos ver se ele pega o 38. Não. Ele vai subir. Só que eu não posso me isentar acreditando que vai subir. Estou batendo de novo nos 38. Quero ver ele. Acho que eu vou zerar aqui no 37,50. Pronto. Inserei tudo no 37,50 porque eu tenho que me ausentar. Então, ganhei mais meio ponto aqui. E agora ele está indo. Ele vai subir. Né? Tem toda a cara que ele vai subir. O problema é que eu não posso me ausentar achando que ele vai subir. Ele pode muito bem vir aqui, corrigir muito forte até aqui. Já vi isso acontecer e aí saiu um drama. Então vou me ausentar um pouco e eu já volto. Eu voltei e o dólar foi para cima. Né? 6 pontos. Eu vou esperar uma correção agora. Voltar para mexer aqui nos 40. Aí ele vai fazer isso. Né? Vai. Recua, vai. O mini índice não sai do lugar, hein? Ele gira em torno entre 800 e 86 mil. 85.800 nesses 200 pontos aqui. Hein? Vai repicar, provavelmente ele vai perder esse fundo, hein? Pelo jeito. Porque o dólar está subindo forte, vai chegar um momento onde o mini vai perder. Só que são 10 e 20, eu imagino que o mercado está esperando a abertura de Nova York agora. Coloquei uma compra a 41,50, porque a gente vê que aqui é 40,50, 41, 40 e 50, tem quase 4 mil contratos, né, de compra, na compra. Então vamos ver se eles me pegam esse contrato, os meus 12 contratos. Pronto, pegaram. E nós temos realmente
uma região de compra forte aqui, a 40,50 a 41. Então, estou bastante protegido, que é esse topo aqui. Hein? O que não quer dizer que não possa perder isso. Hein? Eu acredito mais um repique ainda, com o mini índice perdendo os 85,600 e 800 aqui. A gente vê o mini índice lateralizou agora, né, mas ele não passa dos 900, ele deu um pico até o VWAP, caiu, tentou repicar, mas agora está indo para baixo. Agora, eles estão quase chegando no meu primeiro objetivo de 44,50. O mini precisaria perder esses 800. É que 44 é uma, agora que estou me lembrando, 44 é uma resistência forte, né? Foi um topo anterior. Então talvez não seja muito inteligente o que eu fiz. Vamos ver se ele... Eu acredito que ele rompe esses 44. Né? É aqui, tudo indica que ele vai romper mesmo, mas ele já foi a 45, 44, 44,50 é o meu objetivo. Né? Está quase lá. Estão pegando, mas estão pegando pouco. 44, 44,50, não estão comendo os 44,50. Não estão comendo o 44 está sendo uma barreira. O mini tem que mergulhar, ele tem que mergulhar abaixo dos 800 para o dólar dar uma arrancada para cima. O mini deu uma esticada, 850, ele tem que perder os 800, né? Custa ele perder esse nível dos 850. Eu vendi 4 contratos a 13,50, né? O que me permite de me proteger, porque ele custa subir, né? O mini custa perder os 800, o dólar custa subir. Então, eu já tenho o meu stop final no preço de compra, então perder dinheiro que não vou. Só que gostaria que realmente ele fosse até os 44,50. Lembrando, aqui temos uma realmente, o que eu não coloquei, temos uma resistência grande a 44. 44, 44,50. $44 aqui. Estão comendo os 44,50, de repente eles conseguem, pronto. Então agora que realmente não vou perder dinheiro mesmo. Estou bem. Então a gente tem esses 44 aqui que vão ser difíceis de passar. Mas passando, eu acho que ele vai dar uma esticada boa. Né? O problema é que o mínimo está repicando mais uma vez. Né? Então é por isso que o dólar custa passar pelos 44. Agora eu não vou me preocupar, gente. Né? Estou no lucro aqui. Foi, o mínimo foi de uma vez, né? Abaixo dos 800 e imediatamente o dólar esticou para cima, 45,50, falta só um ponto para pegar os meus 46,50.
5,50, 4,4, 4,5. Ele custa, né? Da mesma forma que o mini custa perder os 800, o dólar custa romper os 44, definitivamente. E o mini repique, é incrível. O mini repicou forte mais uma vez e com isso o dólar quis recuar, né? Mas a gente vê que ele não consegue perder esses 43 aqui. Eu acredito que o mini vai novamente ser empurrado para baixo. Está nitidamente de baixo. O problema é que esses 800 aqui, 700 é um fundo importante, né? Como a gente viu no gráfico de 120 minutos. Agora, para o dólar esticar mesmo, ele tem que o índice futuro tem que perder os 700, que é aquele fundo. Vou mostrar novamente que esse fundo aqui, por sinal, ele é até mais baixo. Vamos ver onde está. 600. Ele tem que perder os 600 aqui. Perdendo os 800 agora, ele perde definitivamente esse fundo aqui. Mas ele tem que perder os 600 para dizer que o mercado vai mergulhar. É isso que está acontecendo agora. Ele tem que perder os 700, que ele tentou perder já 2 vezes e não conseguiu. Perdendo os 700, eu acredito que o dólar vai esticar até essa resistência aqui. Vamos. Não está perdendo os 700. Imediatamente tem comprador aqui. O dólar voltou nos 45 mais uma vez e não conseguiu passar. Por enquanto nós estamos nitidamente altistas, hein? No dólar. Nitidamente altista, tanto no mini quanto no dólar inteiro. E a gente vê que não tem nem ninguém querendo vender, até os 64, ou seja, lá em cima. E temos sub-venda nos 49,50, numa acumulação de venda 49,50. Isso no mini dólar. No dólar inteiro não tem nada. Então uma tentativa a 45 é só isso. Portanto, deve subir. Basta o mini perder o índice futuro perder os 600, que nós estaremos indo para cima. O dólar está querendo subir agora. Vamos ver se ele consegue romper esses 45,50 para pegar os meus 46,50. Enquanto o índice futuro não perder 700, 600, vai ser difícil sair dessa lenga-lenga. O mini está querendo afundar. Vamos ver. Não consegue. Não consegue passar dos 750 aqui. E com isso o dólar não consegue subir. Vamos lá, mais uma esticadinha, 45,50. O mini tem que cair abaixo dos 700 para romper 45,50. Vamos lá. Isso aí é bom. Ele rompeu. E para isso o mini tem que passar abaixo dos 700. Esse tipo de mercado exige de mim uma paciência que, no meu caráter, eu não tenho, gente. Não sou uma pessoa paciente. Então eu tenho que aprender a me controlar, o que estou fazendo agora.
Mas não é na minha natureza ser paciente. Pronto, fechei. Está fechado, só que não marcou ainda. Aqui no gráfico está marcado, foi. Então, eu estava explicando, né? Eu não sou uma pessoa paciente. Não sou uma pessoa paciente, então esse tipo de mercado realmente testa a minha paciência. Eu tive que aprender a ser paciente. Então, quando principalmente os traders principiantes, os principiantes procuram um setup, olha, o setup é muito bom, eles têm que olhar também as suas próprias características, né? As características pessoais de cada um. A capacidade de ser paciente, a capacidade de admitir risco, a capacidade de admitir perdas, né? São todos são fatores, né? São características pessoais que a gente tem que adquirir. E isso vem só com experiência. Não é uma coisa natural. Então, a gente estou com 4 trades positivos hoje de manhã, nenhum negativo. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o resultado, por enquanto, eu não sei, são 15 para as 11. Então, 15 para as 11, o meu resultado, R$580 no dólar e 256 no mini. Aqui dá 836 bruto, que são esses 836 bruto que eu tenho aqui, certo? O que me dá R$790 líquido, 16% do meu capital. É um bom dia, por enquanto está sendo um bom dia. Não sei se vou fazer mais coisas, né? Não vou me precipitar agora. O que eu estava dizendo, perdendo $700 para cima. Agora, entrar no dólar agora é um pouco complicado, né? A gente tem agora essa forte resistência dos 44, né, que virou suporte agora. Vou mostrar para vocês do que se trata no gráfico de... Pronto, aqui. Era esse topo duplo, a 44. Eu vou até apagar essa aqui, que não serve mais para nada. Não era nem 44, era 42. Eu tinha um topo a 44, porque 44, vamos procurar o que tinha 44, e no diário. $42, 66. No diário sul temos resistência agora no 666, 466. 3.466. Então, passou, portanto, agora ele vai. Até 66 não tem muita coisa para fazer. Só aproveitar um recuo que ele vai fazer por volta das 11, 11h30, ele vai provavelmente fazer um recuo, talvez até os 3,41, mas eu acredito que ele possa vir até o VWAP, nos 3,38, por aqui, 3,39, tem aqui comprador a 41, faz um recuo até aqui, para voltar a subir na parte da tarde. Agora, o índice futuro está perdendo os 600, né? Então, perda dos 600 no índice futuro, é rumo aos 85 mil pelo menos. E pode ser até hoje mesmo. Porque vai dar um pouquinho mais de 1000 pontos de perda. Hoje. O índice está perdendo os 600. Talvez eu faça mais um trade no mini, se ele repicar até os 700, né? Se ele repicar até aqui, até os 700, 730, aí eu vendo para pegar 100 pontos, fazer mais um trade no mini, mas bom, assim eu não vendo, né? Nessa perda eu não vendo, porque é um fundo importante,
probabilidade dele repicar para continuar a cair é grande. Mas ele pode cair reto de uma vez. Agora, não é, veja bem, como temos um volume bastante limitado, não é um volume muito bonito, duvido que ele caia reto. Ele deve repicar antes de cair. Foi nos 500 e aparentemente está querendo até perder os 500. Né? Temos compradores aqui a quanto? 470. Mas 600 contratos de fichinha. Para o mini índice, fichinha é pouca coisa. Engoliram tudo. Nos 470 engoliram tudo. Né? Agora só tem vendedor. Agora só nos 400. Reapareceram. Eles vão dar uma esticada para cima, eles vão dar um repique para poder socar mais. Apesar de que o mercado é francamente vendedor. Então, pelo jeito, o índice futuro deve repicar agora até os 600, provavelmente. Aí sai uma venda. 600, 700. Acho que não vai subir acima dos 600. E aí, com isso, a gente vê que o dólar custa agora subir. Tá? Ele vai provavelmente precisar recuar até os 41 aqui para poder retomar força na parte da tarde, que ele já subiu bastante. Vamos ver quanto ele subiu aqui. Subiu 22 pontos, né? 21,50. Então ele merece alguma correção, que não quer dizer que vai acontecer. Gente, na verdade, o índice só tem suporte nos 83 mil agora, né? Que é a abertura de um gap de alta no dia 18, 16, 18. Então só tem nos 85 mil agora. E o dólar só tem resistência mesmo nos 66, 466. Então, se for mesmo olhando resistência, suporte e resistência, o índice deve afundar até os 83 mil e o dólar subir até o 66. O que eu duvido que o dólar suba até lá hoje, pelo menos hoje de manhã. Me parece que ele está querendo corrigir antes de voltar a subir. O que ele vai a pensar que o índice vai fazer uma correção para cima, um repique, antes de voltar a cair para ir até os 85 mil. Mas eu não vou me arriscar mais, né? Eu não tenho o porquê, eu estou muito acima do meu objetivo diário, né? No mercado que não está andando muito, então não vou me arriscar. Não, eu vou parar, eu não vou fazer mais trade, ou seja, tenho 4 trades positivos, nenhum negativo, não vejo porquê eu ia arriscar isso. Colocar no risco esse resultado muito bom. E já são 11 horas. 11 horas, horário que eu venho falando já faz dias, que é um horário mais difícil, a 11, 11 e meia. Então, é possível que o índice caia e que é aquele negócio, a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Mas é um horário mais difícil, então eu vou me abster, já que estou tendo um bom resultado no dia. E a gente vê que o volume do dólar não está lá grande coisa, o volume do mini também não. Não é ruim o mini, o volume do mini. Não está ruim não. Mas também não é um volume que permite pensar que ele vai cair reto até os 85 mil assim de uma vez só. Tá? Não acredito nisso. Portanto, prefiro me abster e vou parar por aqui. Já está 48.
E utilizou essa resistência como suporte, vai até a próxima, que é 40, quanto é? 49. E de fato a gente tem a 49,50, a gente tem vendedor, então acho que aqui ele vai recuar. Então esse de uma compra a 45,48. 48,50, 49. 49,50. Nossa! Comeram tudo de uma vez. 50. É, porque o mini foi. O índice futuro foi. Paciência. Né? Que negócio, né? Pode ter feito uma recuada boa até 41. Não fez. Não tem problema, não. Vocês podem ver o trabalho que os grandes traders estão fazendo. Né? Eles tinham colocado aqui loja de compra grande a 41, agora eles levantaram para 45, ou seja, eles não estão pensando que esse mercado vai cair abaixo de 45. Né? Se vier aqui pegar eles, aí ele vai voltar a subir. Então, essa é 46 aqui. Hein? 46, isso, 46, 46 e 50. São 5 mil contratos a 46. Então o pessoal está querendo comprar mesmo. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque eu não vou fazer mais nada. Né? Eu não compro nesses tipos de rompimento. A qualquer momento ele pode voltar para trás, o que eu não acho que vai acontecer, mas nunca se sabe. E, portanto, não vou, de toda maneira, eu não vou me arriscar, porque eu atingi o meu objetivo, muito além do meu objetivo, estou satisfeito, portanto, não tenho razão. Não estou aqui para fazer trade, estou aqui para ganhar dinheiro. De uma maneira consistente, sem assumir grandes riscos, o risco menor possível. Esse é o meu objetivo. Então, aqui eu estou assumindo um risco. Como estou no lucro, não tenho razão para assumir esse risco. Okay? A gente vê que o índice está mergulhando até rumo aos 85 mil. Então, provavelmente ele vai chegar lá, né? Ele vai chegar nos 85, 85 e 100, e aí vai repicar, aí o dólar vai recuar. Na parte da tarde, provavelmente o dólar vai fazer uma nova perna de alta e o mini talvez perder os 85 mil. Então é isso. Então, quatro trades positivos. 4 trades positivos, um no mini índice e 3 no dólar. 106, 46, 386 e um aqui de 100 pontos, 107 pontos no mini índice. Então, dia mais do que satisfatório. Né? 5,5 pontos no dólar, né? Sendo que aqui realmente eu tive que encurtar porque tinha que sair, mas foi um excelente dia. Então, espero para quem ficar que tenha bons resultados, né? Continuam a ter bons resultados.